Senhor deputado, tenha bondade. Bom dia. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhor membro do Governo, senhoras e senhores deputados. Com o advento da Segunda República, a representação política dos cidadãos ficou indissociavelmente suportada não apenas na legitimidade democrática dos eleitos, como na responsabilidade dos titulares dos cargos políticos para assumir, gerir ou defender o interesse público da coletividade que os elegeu, em nome da qual passam a exercer o poder político, sendo que, para os casos dos deputados da nação, o poder de representação extravasa a mera comunidade local e se estende a toda a comunidade nacional. Ora, o exercício do contraditório na realização do interesse público não é e nem pode ser compatível com exigências de imediatismo, alegadas tentativas de revitalização partidária, desresponsabilização política, sonegação de valores da ética na ação política, promessas demagógicas, compromissos inviáveis, sonhos irrealizáveis que, longe de trazerem ganhos políticos, desencantam os eleitos e os afasta dos seus desencantam os eleitores e os afasta dos seus eleitos. Vem isto a propósito da celeuma pública que, desproporcionalmente, quer a nível local como no âmbito nacional, o PICV, numa interpretação descontextualizada do interesse público, tentou, sem qualquer pejo, nem princípios da ética e da moral no exercício do poder político, obter ganhos conjunturais, eventualmente para a sua revitalização, com a problemática da evacuação dos feridos para a praia ocorridos na sequência de 3 acidentes de viação na Ilha do Fogo. O debate público, nestes termos, se inclinou contra o interesse público, com imputação de responsabilidades desajustadas e inconsequentes, comparações despropositadas e exageradas, juízes de valores ligeiros e apressados e acusações irresponsáveis e absurdas, procurando, sem qualquer respeito pelos valores da ética e da moral inerentes ao exercício do poder político, para sacudir a água do capote e desresponsabilizar-se como se a situação prevalecente na evacuação de doentes em todo o país e no fogo nada tivesse a ver com os últimos 15 anos de governação de Cabo Verde. As conferências de imprensa na capital e no fogo, organizadas pelo sistema partidário, provaram que os interesses conjunturais na revitalização de um partido político que se sobrou às pesadas derrotas eleitorais nas legislativas e autárquicas e que claramente o impediram de sequer apoiar um candidato nas presidenciais, sobrepuseram à nobreza de propostas que poderiam vincular as estruturas de poder a um pacto social de realização conjunta governo-oposição na procura de soluções para a realização do interesse público, para a problemática das evacuações e da proteção civil para o fogo e o país. Pelas responsabilidades políticas de uma governação que durou 15 anos e pelas responsabilidades que agora cabem à governação do país desde maio do ano passado, que tem um mandato de 5 anos para procurar as soluções para situações complexas de evacuação de doentes no país, que não se coadunam com exigências do imediatismo, mandavam os princípios éticos e morais que norteiam o exercício do poder, que o PICV, que nos tempos muito recentes foi da governação, tivesse outra postura política relativamente aos feridos dos acidentes de aviação transferidos para a praia. Escolhendo caminhos mais sinuosos e tortuosos, provavelmente convicto de eventuais ganhos para o partido, titulares de cargos políticos, tanto a nível nacional como a nível local, que o integram, vieram a público com indícios claros de sobrepor o interesse público aos interesses partidários, conjunturais, desprezando a oportunidade que os casos de evacuação lhe ofereciam para contribuir e colaborar com o Governo e outros parceiros com propostas para a resolução dos problemas de proteção civil que afetam o nosso país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não se infere daqui que o MPD tenha qualquer pretensão de pôr em causa o direito da oposição em assumir o seu papel de criticar as opções assumidas na evacuação de doentes e nem sequer a sua responsabilidade em exigir medidas céleres para a resolução dessa problemática. O que se condena aqui e agora, política e publicamente, é a desfaçatez desta forma de fazer política no confronto claro e evidente com a ética e a moral, pois a situação exigia que a ponderação e o comedimento condicionassem o tratamento desta problemática a uma abordagem mais humanista, até pelas grandes responsabilidades que neste domínio o PICV não pode nem deve recusar assumir. A sucessão
de conferências de imprensa em forma sistemática e os termos utilizados imputando responsabilidade de descaso, abandono, retrocesso de mais de 40 anos, forma indecorosa e indigna de evacuação de doentes, irresponsabilidades, sonegação da ilha do fogo de condições humanas e até culpabilização da solução encontrada para os TACV, foram meios de arremesso políticos que, extravasando de todos os valores da ética e da moral, se tornaram valores de apropriação para a ação política. Neste caso, o interesse público para a realização definitiva de um problema que é real não é, nem pode, nem ser exclusiva da governação, pois trata-se de um caso complexo e melindroso, que interessa na sua resolução a todo o país, à situação e à oposição, sendo que os imperativos da ética e da moral, decorrentes das pesadas responsabilidades e da culpa no cartório, que o PICV não pode fugir, impõe a sua colaboração, contribuição e até parceria para a solução e não para a sua transformação num espetáculo deprimente e repudiante de conferências de imprensa de acusações públicas. O atual governo de Cabo Verde não deixa de assumir com ética na sua ação política as suas responsabilidades institucionais para encontrar uma solução que não pode ser materializada por ação mágica e estranha-se que o PICV queira, em nome de outros interesses que não o interesse público, que a solução para este caso, que ele não pode resolver em 15 anos da sua governação, seja encontrada em apenas um. É aqui que se materializa a diferença entre o PICV e o MPD, que no exercício do poder da realização do interesse público da nação e do bem-estar das ilhas, não faz promessas, mas, sob princípios indissociáveis da ética na ação política, assume compromissos de regime, nos fundamentos de que assumiu no seu manifesto eleitoral de comportamento com as ilhas, sempre com a finalidade de introduzir uma nova ética e atitude administrativa na governação do país. Efetivamente, na política e no exercício do poder político, a ética e a moral são limites, fronteiras e balizas ao tudo vale e ao custo custar. Para todos os efeitos, e seria ideal que todos os titulares de cargos políticos assim se comportassem. Porém, se outros não o fazem, o MPD, o seu grupo parlamentar e a governação que suporta têm como a ética e a moral pública compromissos de regime. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. As inscrições estão abertas para o período de esclarecimentos. Não havendo